Olá, minhas amigas e amigos do canal Isaías Neres, do podcast Falando Francamente. Estamos aqui para mais um bate-papo, uma entrevista com o Dr. Freitas, um médico aqui da cidade de Buriticupu. Tem um vasto trabalho prestado aqui na nossa cidade já há algum tempo e nós vamos conversar com ele e sabermos um pouco da sua história também no quadro Como Cheguei Aqui. Hoje o homem é médico, mas ele tem toda a trajetória até chegar na medicina. Boa tarde, doutor Freitas. Boa tarde, os amigos de Buriticupu. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso e eu lhe agradeço pelo atendimento. Um convite assim rápido e também na lata ele disse que sim e eu fiquei muito feliz com a sua resposta positiva de estar conosco aqui. Nesse bate-papo, nosso podcast Falando Francamente. Pessoal, nós já atingimos 1.000 inscritos no podcast e atingimos 27 mil inscritos no canal Isaías Neres. Eu escolhi o podcast só para entrevista e vamos fazer, doutor, esse trabalho aqui nos dois, viu? A gente vai colocar nos dois canais. Nós estamos aqui anunciando a Clínica Odontológica Gonzaga Prime, do nosso amigo doutor Leonildo, Vidro Rios, um trabalho especializado em vidro. Também a Star Sol. Se você precisa de um projeto de energia solar, não tem empresa melhor, é Star Sol. E também o Reforço Escolar Renascer, além da Drogaria Mateus e o Tijolão, a empresa de construção civil que mais vende em Buriticupu, com atendimento rápido, qualidade no atendimento e preço também lá embaixo. Doutor Freitas, como cheguei aqui? Eu gostaria de saber do senhor um pouco da sua história, da sua criação, onde o senhor nasceu, esses detalhes aí importantes. Muito bem, Neves. Eu sou um cara de origem muito humilde, né? Talvez esse seja o motivo pelo qual as pessoas que me procuram para o meu serviço médico se identifiquem comigo, né? Porque eu sou um cara que, assim, eu não falo isso com falsa moralidade ou para querer me promover, mas assim, morava num bairro pobre, em Teresina, né? E lá eu trabalhei vendendo jornal, engraxando sapatos, mas sempre tive uma alma sonhadora, né? Eu considero que eu sou um homem de alma sonhadora. O seu primeiro trabalho foi de quê? O meu primeiro trabalho foi como vendedor de jornal em Teresina. Idade? Mais ou menos 7 anos de idade. Nesse tempo não tinha programa de erradicação do trabalho infantil e a gente tinha que se virar mesmo para ajudar os pais. E era uma coisa que muitas coisas mudaram hoje em dia, né? Isso torna as pessoas valentes, né? Eu saía 4 horas da manhã para pegar uma porção de jornais, né? E sair vendendo pela cidade, né? E eu comecei a sonhar grande, eu comecei a sonhar que eu poderia ir muito além do que as pessoas da minha classe social costumavam chegar, né? Comecei a acreditar em mim mesmo, né? E incentivar pelas pessoas. Muitas vezes era um vizinho, muitas vezes era uma pessoa que eu vendia jornal para ele, ou que eu engraxava sapato. Tem um caso de um amigo que ele era filho do governador do estado do Piauí, né? Djalma Veloso Filho, hoje ele é um músico, está aposentado, mora lá em Fortaleza, e ele acompanhou bem essa minha história. Ele me chamava na casa dele para mim engraxar os sapatos lá, mas eu sabia que não era para mim engraxar os sapatos, que ele poderia chamar qualquer pessoa que poderia fazer até melhor do que eu. Porque ele queria conversar comigo, ele achava muito interessante o meu jeito de falar, o meu jeito de conversar, e isso ele chamava para incentivar, para mostrar para a família dele que era uma pessoa simples e sonhadora. Muito bem, história bonita, né? A sua atividade como engraxate foi antes de ser jornaleiro ou depois? Não, eu fui primeiro vendedor de jornal.
que o nome certo para essa profissão, que não é uma profissão, chama-se gazeteiro. Gazeteiro. Gazeteiro é o cara que vende o jornal. Eu vendia jornal no Jornal Dia, em Teresina. Chamava-se Jornal Dia. Que depois eu não sei, essas mídias, eu não sei que terminou o Jornal Dia. Mas era o de maior circulação no Piauí. E aí depois veio a FM O Dia. Ainda né? tem esses jornais? Eu não sei se ainda existe, mas eu acredito que existe, porque é uma mídia bem tradicional do estado do Piauí. Está sendo confirmado ali que existe, né? Muito bem. Aí, doutor, depois o senhor passou esse período aí, e aí, paralelo a isso, o senhor estudava, né? Eu estudava, nunca parei de estudar, né? Eu saía de manhã para vender jornais, depois eu deixei de vender jornais e passei a engraxar sapato, achava mais lucrativo. E eu um belo dia, né? Aí depois fui ser engraxate, depois de engraxate, eu fiz outras atividades, lavar carro, a gente estava sempre sobrevivendo. Na verdade é essa. O que tocasse a gente dançava, entendeu? E aí um belo dia, a namorada de um amigo meu, né, me achou muito esperto, inteligente e conseguiu uma bolsa em uma escola particular em Teresina, né? E aí eu passei a estudar nessa escola e trabalhar nessa escola como que a gente chamava de contínuo, né? O que era o contínuo? Era o garoto de recado. Era aquele cara que fazia o office boy. Né? Que esse nome office boy, o nome brasileiro é contínuo. O nome office boy é o nome mais americanizado que o pessoal usa em São Paulo. Né? Isso, mas a mesma atividade, né? É a mesma atividade. A gente pagava conta, ia em bancos, ia protocolar documentos, etc. Esse tipo Aí você já tinha uma idade mais elevada e também o tipo de trabalho já necessitava de muito mais responsabilidade. Foi a minha primeira carteira assinada, né? E eu ganhava meio salário mínimo. Já era muita coisa. Já era muita coisa. Eu também tinha a bolsa, né? A bolsa do colégio. Era um colégio de elite em Teresina. Me lembro o nome do colégio, se chamava Andréas Versalhos. Foi até uma inspiração para mim, porque Andréas Versalhos é um médico italiano que era considerado o pai da anatomia. Né? Ele era um cara que ele estudava cadáveres humanos. Né? Então, o nome Andréas Versalhos, de certa forma, teve uma parcela de inspiração para mim. Começou a admirar aquele nome, comecei a admirar. profissional. E eu comecei, a vida foi me direcionando. Às vezes, eu observava cenas intrigantes lá em Teresina, assim, cenas violentas, né? Eu morava num bairro violento, pobre, né? Bairro de Seu Arco Verde, que também era chamado de Itararé. Conheço. E era um bairro violento, e de vez em quando você percebia, e eu via, né, às vezes pessoa morta com tiro, né, facada, e às vezes acidente de trem, porque ela era na beira de uma ferrovia, né, acidente de trem, e eu ficava muito instigado em ver aquele corpo humano ali, entendeu? E sentir compaixão por aquela situação. E isso foi, todos esses fatos foram me direcionando para a medicina. Só que, quando eu falava medicina, o pessoal disse, tu tá viajando, porque medicina é para filho de rico. E eu sou a prova, isso aí serve para você que é uma pessoa pobre, né, como eu fui. E eu estudei, simplesmente estudei, fiz faculdade pública, nunca entrei numa faculdade particular. E foi tudo na garra, né? Quando cheguei na universidade, eu sobrevivia sendo monitor, né? Das disciplinas. Eu me preocupava em tirar boa nota para ser monitor, para ganhar o salário da monitoria, para poder sobreviver. Até que eu comecei a ser professor de cursinho. Né, em Teresina, e me tornei um cara muito conhecido. Aula de quê? Aulas de biologia. Era professor de biologia, né? Na verdade, minha aula não era uma aula.
né? Preparando para o vestibular, né? Era o pessoal preparando vestibular, naquele tempo, que era o Enem de hoje, né? Isso. A minha aula, na verdade, era um show, né? Porque eu falava muita coisa e as pessoas, a maneira com que eu falava gesticulando, cantando às vezes, e as pessoas aprendiam. Entendeu? Então lá os colégios me disputavam Olha. a preço. Foi o primeiro carro que eu comprei, foi assim. Muitas vezes, quando eu queria trocar de carro, eu marcava apenas uma revisão. Eu lotava o auditório. Entendeu? Nossa. Mas assim, aí muita gente diz assim, ele vai terminar sendo professor de cursinho, que ele é muito famoso e tal, mas eu nunca deixei de gostar da medicina, né? E eu sou muito realizado com o que eu faço até hoje. Doutor Freitas, eu ia lhe perguntar mais na frente se a sua profissão, a sua formação de médico, se teria sido uma escolha sua ou dos pais. Eu já noto que foi uma escolha sua, né? Você começou Pode a falar a admirar verdade, Nedes, eu tenho uma coisa interessante para falar sobre isso. Quando eu passei no vestibular para medicina, jovem que passa vestibular para medicina, a família faz um auê, né? Faz uma festa Vai. e tal. E eu morava nesse tempo na casa de meu padrinho, eu não morava na casa dos meus pais, né? Porque o meu padrinho, ele me dava mais condições para estudar. O meu padrinho era um padre, né? E ele me criou como filho mesmo, me ajudou muito. É o Padre Homero. E eu cheguei na casa dos meus pais, a casa muito humilde, lá na periferia de Teresina, para contar para eles que tinham passado no vestibular, né? E o meu pai, que Deus o tenha, já faleceu, já é minha mãe não falou nada, mas meu pai falou assim, grandes coisas esse negócio de ser acadêmico de medicina. Isso te dá vantagem que tu ganhava muito mais trabalhando aqui comigo, lavando carro, etc e tal. Você tá entendendo? Você vê o nível de ignorância dos meus pais biológicos, né? Sem saber que depois, quando eu me formei, eu era orgulho deles, né? Eu sou pai do Dr. Freitas e tal. Mas a escolaridade dele, por exemplo, era o quê? Meu pai e minha mãe eram dois analfabetos de carteirinha. Carteira. Aqueles que mal assinavam o nome. Aí deu para relevar também, né? Não, eu nunca deixei de entender meus pais, sabe? A gente tem que entender a pessoa na sua mentalidade, porque se você for querer que todo mundo tenha o conhecimento, tenha o discernimento das coisas, você vai viver num mundo que não é esse. Porque muitas pessoas não têm discernimento do que o que é mesmo higiene. Entendeu? Então você tem que viver num mundo em que você sabe que as pessoas não têm discernimento das coisas. Então, meu pai, ele não tinha discernimento. Até o último dia de vida dele, eu estive com ele até próximo à morte do meu pai. E assim, era um amor muito grande que eu tinha pelo meu pai. Minha mãe morava comigo. Eu que cuidei dela nos últimos anos da vida dela. Mais de 10 anos ela morou comigo. Então é assim, a gente tem que viver nesse mundo e se adaptar a ele, porque senão você não pode imaginar que você é uma ilha, você está entendendo? Você tem que se adaptar ao mundo que você vive. O ano da aprovação no vestibular. Olha, eu não me recordo bem, mas se não me engano, foi em 1986. Foi o ano que eu passei no vestibular. Um detalhe, né? 1986, eu passei para medicina sem terminar o segundo grau. Eu ainda não tinha completado o segundo grau. Como foi? Eu fiz por experiência, né, o vestibular, para me saber como é que funcionava, tipo o Enem, né? Aí, nesse negócio de experiência, eu passei. Aí, muitos dos meus amigos disseram assim, foi sorte, foi, como a juventude fala, né? Com licença da palavra, foi uma cagada, né? Aí eu disse assim, vamos ver, né? Fiquei até preocupado, né? Mas aí eu fiz de novo no ano seguinte, né? E aí, para minha felicidade, eu passei entre os 20 primeiros da faculdade na Universidade Federal do Piauí, passei em primeiro lugar na Universidade Federal do Ceará, na Universidade Federal da Paraíba, em segundo lugar na Universidade Federal de Pernambuco e em primeiro lugar na Universidade Estadual de Pernambuco. Todos para medicina.
né? Aí eu calei a boca do pessoal. Não, é porque o cara... O cara é bom, o cara é bom. Vamos respeitar o cara. E aí terminou o ensino médio, de boa, tranquilo, e aí... Sim, terminei o ensino médio, entrei na faculdade. A faculdade me abriu uma porta gigantesca para quem é pobre, né? Assim, uma faculdade federal é uma porta gigante. Você passa nela deitado, de braços abertos, porque lá você ganhava dinheiro na faculdade, né? O aluno pobre, e você poderia morar na faculdade. Lá tinha um CEU, que é chamado Centro do Estudante Universitário. Doutor Freitas, tem muita gente assistindo nós aqui, ó. Tem uns comentários já aqui, ó. Bom. Doutor Freitas, me diga uma coisa. Eu creio que esse seu êxito nesses vestibulares é atribuído à sua atividade de cursinho como professor. Deve ter ajudado muito, né? A sua atividade ali sempre no meio. Olha, eu acho que o cursinho serviu para mim em muitos aspectos, né? O primeiro aspecto que o cursinho me serviu foi porque o cursinho, eu trabalhando como professor, eu passei a ter condições que um jovem comum de classe média tinha, né? Ou classe média alta. O jovem de classe média alta, quando ele passa no vestibular, o pai dele dá um carro para ele. E eu não tinha um carro, eu andava de ônibus em Teresina. E com o cursinho eu passei a ter meu carro, né? E passei a comprar roupas boas para andar bem vestido, porque antes eu tinha a famosa bate-enxuga, entendeu? Eu tinha uma calça jeans que eu tinha que chegar em casa, lavar ela para no outro botar atrás da geladeira ou num lugar quente, dentro do forno, para no outro dia ela tá limpinha para mim ir para a faculdade, porque você ser pobre não é vergonhoso, você andar sujo. Essa situação é bate, enxuga, vira e veste. Bate, enxuga, vira e veste. Chegou situações que os alunos da minha turma, né, eles chegaram a fazer uma vaquinha para me dar roupa. Os colegas de turma hoje são meus colegas e tal, e a gente às vezes lembra disso, né? Você tem contato sempre com alguns? Sim, nós temos um grupo de WhatsApp, que tudo hoje é WhatsApp, né? Nós temos um grupo de WhatsApp com todos os formatos da minha turma, né? Nós já fizemos mais de 25 anos de formado e a gente comemora de vez em quando. E quando eu viajo para São Paulo ou outro lugar, né? A gente marca jantares e tal. É uma convivência muito boa. Doutor Freitas, naquela época, eu acredito que mesmo sendo numa faculdade pública, né? Você sem essas condições todas, acabava enfrentando dificuldade, né? Tipo, compra de livros. Se não tinha compra de livro, pelo menos as cópias, né, dos livros, que são bastante volumosos. Como é que você enfrentava isso aí? Eu tive essa dificuldade no segundo grau. Porque o segundo grau você não tem, não tinha, acho que também não tem, um incentivo dos poderes municipais, estaduais, federais, de você fornecer livro para a moçada, entendeu? Eu me lembro que eu pedia emprestado o livro de um amigo meu, né, que hoje ele é advogado. Eu pedia o livro dele emprestado de noite, porque ele estudava durante o dia, fazia as tarefas dele durante o dia. Eu ia na casa dele, que era do outro lado da cidade, ia de bicicleta, e aí voltava para casa, estudava à noite para entregar o livro dele de manhã. Na universidade, eu já não tive essa dificuldade, porque a minha universidade, a Universidade Federal, era considerada uma das melhores do Brasil na época. E lá o que não faltava era livro. Nós tínhamos uma biblioteca, como diz a história, de encher a vista. Você tinha tudo que você precisava. Então, assim, para o básico não me faltava. E quando eu tinha alguma dificuldade, algum livro, porque tinha livros que eram muito concorridos pela comunidade acadêmica, eu juntava um dinheirinho e comprava, entendeu? Então foi assim, hoje eu sou um detentor de uma biblioteca vasta, né? Porque realmente foi o que eu comprei na vida toda, né? Foi livros, né? Livros foi o que me alimentou a vida toda. O senhor sabe que muitas pessoas saem de Buriticu, Santo Inês,
de outras regiões, aqui do Maranhão para Teresina. O senhor acredita que Teresina tem essa referência porque teve uma base lá há alguns anos de investimento, para que hoje fosse assim, respeitado? Não. Na verdade, o que aconteceu foi outra coisa. Inclusive, Neres, sem querer interromper o raciocínio, uma das propostas que eu vim para Buriticupu, né, foi evitar que as pessoas fossem para Teresina. Hoje, a minha clínica, a Clínica Dr. Freitas, nós temos equipamentos, né, que pouca coisa deixa a desejar em relação a Teresina. Né? Ultrassonografia, radiografia. Né? Quando eu cheguei aqui, né, em 2009, né? Quando eu cheguei aqui em 2009, era uma cidade que você tinha que viajar para fazer um raio-x. Né? Hoje nós temos um sistema digitalizado, mamografia, raio-x, que o raio-x é tirado aqui, manda pela internet, é feito o laudo por um radiologista em São Paulo e ele retorna para a gente no mesmo dia. Né? Então isso aí, nós tivemos também tomografia, nossa tomografia não deu certo, mas também já tem outra clínica na cidade que tem tomografia, né? Mais adiante nós vamos colocar, foi um problema de energia que não suportou o aparelho que a gente comprou, que era um aparelho muito top, né? E aconteceu isso. Foi incompatível com a Foi energia. incompatível com a energia local. E eu não tinha esse conhecimento e eu deveria ter comprado um transformador na época e não deu certo. Mas hoje nós temos, né? Mamografia, radiografia digital, tudo digital. Nós temos ultrassonografia, eu trabalho com 2 aparelhos para poder dar conta da demanda. Eu tenho 2 salas de ultrassom, né? Só uma sala não dá conta da minha demanda, graças a Deus. Agradeço isso muito ao povo de Buriticupu, que lota a minha recepção sempre, como você sabe, né? E a gente só tem a agradecer. O povo entendeu, né? E a gente resolve. Hoje eu tenho um depoimento de muitos pacientes que dizem assim: olha, eu fui em Teresina, tentei resolver meu problema e não consegui. Eu vim conseguir resolver aqui com o Dr. Freitas. Eu fico lisonjeado com isso. Os médicos de Teresina estudaram na mesma faculdade que eu estudei. Né? A maioria deles, inclusive, disse: eu conheço Freitas lá em Buriticupu, tal, você pode ir lá, que você está em boas mãos e tal. E sempre que eu viajo em congresso, eu vejo que nós estamos atualizados em termos de equipamento, em termos de conteúdo para isso. A questão, voltando ao que você falou, a questão Teresina virou uma indústria. Né? Teresina começou a ter uma faculdade de medicina em 1971, se não me engano. A primeira turma foi em 1972, no campo Ministro Reis Veloso, que era um piauiense. E a estrada para São Luís era muito ruim naquela época. Era muito mais fácil você ir para Teresina, que tinha a BR-222, né? Que ela foi feita primeiro do que aquela que vai para São Luís. Né? Era muito mais. E Teresina, quando chegou lá, você encontrou uma faculdade cheia de estudantes querendo aprender e uma população do Maranhão cheia de pessoas querendo atendimento. Então foi a fome com a vontade de comer. O movimento cresceu. Né? Eu me lembro que quando eu era estudante, nós operamos uma senhora do Maranhão, né? Se não me engano, de Santa Inês, que essa senhora, nós entramos na cirurgia dela às 8 horas da noite, sempre 6 horas da manhã, entendeu? Uma situação extremamente difícil e nós salvamos a vida daquela mulher e com certeza ela falava para outra, que falava para outra. É como eu em Buriticupu. Você sabe muito bem que eu não faço propaganda em Buriticupu. A minha propaganda é o rádio peão. As pessoas vão lá... Boca a boca, né? Boca a boca. Não, fui lá no Dr. Freitas e resolveu. Tá, vai lá e tal. A minha família... Sempre alguém chega dizendo essa história. Não, a minha tia veio aqui e tal. Você disse que você resolvia o problema e eu estou aqui, entendeu? E muitas vezes o paciente foi para Teresina, voltou. E lá, por causa dessa indústria, tem a indústria das pensões.
As pensões elas fazem convênio com clínicas, às vezes até médicos não tão bons, né? Mas elas fazem convênio, elas ganham uma parte da consulta, ela hospeda o cara quase de graça e ele ganha uma parte dos exames e uma parte da consulta. Eu sou testemunho disso aí. Minha família. Além de você, nós temos também a população toda. Muitas vezes, quando é uma situação realmente grave, como câncer, né, a pessoa volta doente sem nenhum atendimento adequado. Então, o mito Teresina, ele vai perdurar, mas ele vai se desfazendo à medida que os serviços vão melhorando por aqui. Né? Eu tenho 2 amigos, doutor, que trabalhavam com isso aí, agenciando pessoas de Buriticupu, Vila Pindaré, essa região aqui, Bom Jesus, e eles simplesmente pararam, porque a demanda diminuiu drasticamente, que não compensa mais. Então, a maioria das pessoas que iam já estão pensando 2 vezes e desistindo dessa prática aí. Eu tenho um relato interessante. Teve uma vez que eu fui para Teresina, aí entrei no ônibus, né? Aí o ônibus meio vazio e tal, né? E entrou um pingado de gente, né? Que a gente chama um pingo de gente lá. E aí o cara entrou assim: quem é que vai fazer tratamento aí em Teresina? Né? Aí eu. Aí o cara disse assim: ó, os que não vão fazer tratamento fica do lado direito. E os que vão fazer tratamento fica do lado esquerdo, que a gente já vai entregar o nome das clínicas e tal. Então eu fiquei observando aquela. Né? Eu fazia muitas viagens para Teresina. Uma vez uma senhora estava comentando que ela ia ao médico com a gastrite, sentindo uma dor de estômago. E nunca descobri, foi para Teresina, ela descobriu que ela tinha pedra na vesícula, que os sintomas são o mesmo, né? Aí eu pensei comigo, essa paciente aí certamente não me conhece, porque eu jamais deixo isso acontecer, né? Uma paciente, ela não vai para Teresina por causa de uma coisa tão simples. Quando eu mando para Teresina, eu mando para algum colega e eu mando com o diagnóstico já montado, preciso. Ó, você tem que fazer, você está com câncer, você está com alguma coisa mais séria, você vá para Teresina que lá vai resolver, ou vá para São Luís. Hoje eu mando até muito mais para São Luís, porque tem a questão do SUS. Paciente do Maranhão só atendido pelo SUS em São Luís. Em Teresina só se for particular e muito caro. Entendi. O senhor conversa bem, viu, doutor? Parabéns. O senhor... Vamos voltar um pouquinho. O senhor terminou a sua faculdade, é formado em medicina. O senhor lembra, assim, como foi a sua empolgação depois de formado? Olha, eu me formei e quando eu me formei, eu não sabia o que eu queria, entendeu? Aí eu fui... o que eu queria da medicina, porque é muito vasto a medicina, né? Aí eu comecei a fazer ginecologia e obstetrícia. Entendeu? Fiz 1 ano e meio de ginecologia e obstetrícia, que naquele tempo eram 2 anos. Aí quando deu na metade do 2º ano, eu desisti de ginecologia e obstetrícia. Eu desisti porque eu nunca fui muito chegado em cirurgias grandes. A ginecologia tinha uma cirurgia difícil, aquilo me desanimou. Eu gostava muito de fazer um parto, uma cesariana, tal, uma cirurgia mais simples, mas aquela cirurgia grande, câncer de ovário, eu me sentia muito estressado. Aí eu não queria para a minha vida uma coisa que me estressasse, eu queria uma coisa que eu gostasse de fazer. Na época eu tinha uma namorada que era pediatra, e aí resolvi fazer pediatria, porque eu gostava muito de trabalhar com criança, no meu tempo de maternidade, que eu fazia ginecologia. E aí fiz pediatria, né? Pediatria eu completei a residência, mas quando eu terminei... 2 anos. 2 anos. Quando eu terminei pediatria, eu fui trabalhar numa cidade do Ceará, no interior do Ceará, entendeu? Certo. E lá eu tinha que fazer tudo, porque lá não tinha médico para exercer especialidade. E eu me tornei... Com essa ida para lá, me tornei um generalista. Aí fui me aperfeiçoando. Depois que eu me formei, já tinha feito residência, como muitos idosos gostavam de me procurar, eu fui a Belo Horizonte
fazer uma pós-graduação em geriatria para me atender melhor o idoso, né? E hoje eu atendo muito bem, graças a Deus. E fui me tornando esse cara que atende a população em geral. Da criança ao idoso. Da criança ao idoso. É uma coisa que como diz, não me sufoca, não me estressa. Eu atendo muito bem a todos, entendeu? E é essa, o meu know-how é esse, né? As pessoas que me procuram, né? Eles me procuram porque eu dou um atendimento generalizado, um atendimento generalista. E quando eu não consigo resolver, eu encaminho com muita responsabilidade. Doutor Freitas, teve assim, durante seus estudos para a medicina, teve algum momento que o senhor pensou em desistir, partir para outro tipo de profissão, outra formação? Não. É uma dúvida que eu nunca tive na vida, foi que eu queria ser médico. Entendeu? A dúvida que eu tinha era se eu ia conseguir, entendeu? Por ser um cara pobre, né? Família humilde, por não ter incentivo dos meus pais, não porque eles eram ruins, por causa da sua condição, seu discernimento, né? Mas eu nunca tive essa dúvida, sabe? Eu nunca pensei que seria um bom advogado, eu nunca pensei que seria um bom professor, e eu era um bom professor, né? Mas assim, eu era um bom professor porque eu sabia do assunto e sabia passar para as pessoas, mas não que eu queria isso para a minha vida. Né? Todo mundo dizia assim, não, o Freitas vai ser professor, porque ele é um professor famoso em Teresina, de cursinho e tal, e professor de cursinho lá ganha muito bem. Mas eu larguei. Eu tinha até uma sociedade, uma escola, eu vendi a sociedade, né, e para fazer medicina. E quando eu terminei medicina, eu fui fazer minha especialização, e aí vem a longa carreira, né? Você perguntou no início como eu cheguei aqui. O caminho é longo, né? Quando eu terminei minha especialização, eu passei para ser médico do Tribunal Superior do Trabalho, concurso em Brasília, né? E antes de eu assumir Brasília, eu fui selecionado para fazer uma pós-graduação na França. Né? Então, morei 1 ano e meio na França. Né? Fui selecionado entre vários estudantes. E aí morei 1 ano e meio na França. E quando eu voltei da França, fui para Brasília. Né? De Brasília, não muito satisfeito com o meu trabalho lá, porque era um emprego bom, mas não que eu sentia feliz, porque eu não fazia medicina, que era o que eu gostava. Acabei trabalhando numa cidade do Tocantins, perto de Brasília. Depois que eu trabalhei nessa cidade do Tocantins, eu saí de lá porque queriam me envolver em política, eu nunca gostei de ser político, né? E fui para o sul do Brasil. Lá no sul do Brasil não gostei do frio, não gostei do clima, e não gostei também porque eu gosto de tratar gente pobre, gente doente. Lá tem saneamento básico, nem inverno não tem, entendeu? Então, assim, uma giardia, uma lombriga lá, você não vê exame não, entendeu? Porque as cidades são boas, tem saneamento básico, e eu gosto mesmo da doença que o pobre exibe, porque é a doença que me faz feliz por resolver, entendeu? É uma insuficiência cardíaca, é um diabetes, é um problema difícil de diagnóstico, eu gosto de esmiuçar para tentar descobrir coisas difíceis, síndromes raras, eu me debruço muito nisso. E foi assim que eu arranjei uma proposta de vir trabalhar em Açailândia, né? Em Açailândia, cheguei, foi muito bom para mim, né? Cresci muito como profissional em Açailândia, mas trocou de político, né? E o prefeito de lá na época, ele demitiu todos os médicos da cidade, eu fui um deles, né? Abri uma clínica lá e com o tempo me chamou a atenção Buriticupu, que não tinha muita coisa, né? Então eu disse assim, olha, eu sempre pensei o seguinte, você tem que ir aonde o povo precisa de você. Né? E foi assim que eu abri aqui minha primeira clínica, que era naquele prédio do Dr. Oséias, né? E abri a primeira clínica e lá foi um movimento muito bom. Depois saí de lá e abri ali onde está atualmente, na Avenida Davi Alves Silva, né? Ali na Terra Bela, né? E tô lá até hoje, mais de 10 anos.
O senhor lembra qual foi o seu primeiro atendimento como médico? Lembro. O meu primeiro atendimento como médico, né, foi até interessante, porque nós íamos para o pronto-socorro de Teresina para acompanhar médicos lá, né? E aí eu fiquei conhecido no pronto-socorro e assim que eu me formei, eu fui logo contratado pelo pronto-socorro de Teresina, né? E quando eu entrei, era 7 horas da noite que a gente entrava, né? Quando eu entrei na salinha do plantão, né? Eu dou de cara logo, com um colega de infância, entendeu? Certo. E esse colega de infância era um cara que ele dizia que eu nunca ia chegar a ser médico porque eu era pobre, entendeu? Até me lembro o nome dele, Pedro Paulo. Aí eu tenho a memória boa, né? Pedro Paulo, aí o Pedro Paulo disse, ele olhou assim para mim e disse assim, ele me chamava de Freitinhas, né? Ele, Freitinha, és tu? Eu disse, sim, sou eu. Ele disse, rapaz, tu já é médico? Eu disse, sou médico, estou aqui para lhe atender, né? Graças a Deus me formei e o que eu puder fazer por você, vou fazer agora. E foi meu primeiro atendimento, nunca esqueça. Olha, Né? interessante mesmo. Viu? O cara não acreditou, né? Subestimou e, de repente, depois de muita luta... Precisou, né? Precisou, exatamente. Com relação a quando o senhor sai do Piauí, vem direto para a Ceilândia? Não. Quando eu saí do Piauí, eu fui para Fortaleza, né? Fazer especialização. Depois de Fortaleza, eu fui para a França, né? Onde morei 1 ano e meio. Depois da França, voltei para o Brasil, fui para Brasília. De Brasília, fui trabalhar no Tocantins. Depois do Tocantins, fui trabalhar no sul do Brasil, né? Ali no Paraná. E Paraná e Mato Grosso do Sul. Eu trabalhava nas duas regiões. E depois de lá, eu vim trabalhar, vim para a Ceilândia, convite do doutor Dalvadizio, saudoso doutor Dalvadizio. Não, ele foi vice e a mulher dele foi prefeita, a Gleide. Foi ela, inclusive, que me trouxe, né, para a cidade. Doutor Freitas, durante a sua profissão, essa trajetória já, a gente pode considerar longa trajetória, bem sucedida. Qual foi o caso assim, que lhe chamou mais atenção, que o senhor achou assim, mais complexo? O senhor disse, vai dar certo. Na verdade, né, eu vivo me deparando com situações complexas. Porque, veja bem, o paciente pobre, né, ele vai primeiro para o SUS. Aí lá no SUS ele tem uma longa espera, né? Ele vai para a UPA só passa mesmo o sintomático, na verdade, e manda o cara procurar um serviço médico, né, no posto de saúde, né, e aí começa a peregrinação, né, desse paciente. Quando ele fica muito grave, ele é encaminhado para um centro maior para resolver o problema. E muitas vezes, quando a pessoa tem algum recurso, ela me procura, né? Então, eu me deparei com inúmeros casos complexos a vida toda. É o meu dia a dia me deparar com casos complexos, né? Às vezes, doenças mascaradas, por uso de remédio, porque nós temos uma prática muito danosa no nosso país, que é a pessoa procurar o balconista da farmácia, e aí muitas vezes ele usa não é muito adequada para aquele paciente, medicações que deveriam ser proibidas, mas o cara da farmácia tem acesso e vende para ele. Muitas vezes o paciente que tem uma situação complexa chega com a situação mascarada. Mas assim, vamos citar um exemplo, né? Um exemplo assim que me chamou a atenção. Aqui em Buriticupu, né? Há muitos anos atrás, a garota, eu não sei nem se ela está viva, porque o caso dela era grave, né? Mas fui eu que diagnostiquei. Uma menina ia para o hospital municipal com uma dor de cabeça intensa. Chegava lá berrando de dor de cabeça. E fazia uma dipirona e mandava para casa. E nunca investigaram a questão da dor de cabeça da menina.
né? E os gritos da menina era realmente assustador, né? Eu mesmo estava lá no consultório, eu vi os berros, né? E ela chegou lá na clínica e a gente procura fazer uma anamnese, um exame físico adequado. E aquela menina, ela tinha uma pressão arterial, se não me engano, era 20 por 14. Normal é 12 por 8, né? Uma criança de 7, 8, 9 anos, por aí, né? Ela tinha essa pressão arterial. E eu fiquei abismado, né, com aquela hipertensão. E era a hipertensão que provocava dor de cabeça. Isso aí se chama encefalopatia hipertensiva. A pressão alta demais faz o cérebro doer, faz a cabeça doer, as meninges doer, as membranas que envolvem o cérebro. E eu fui investigar por quê. Aí eu ri dela. Geralmente, pessoa jovem tem problema renal, né? Ela não tinha problema renal. E aí eu fui investigar, descobri que ela tinha uma alteração no coração. Mandei para fazer uma, uma ecocardiografia lá em Açailândia. E imediatamente o doutor Rogério, que é cardiologista lá em Açailândia, ele disse assim: Freitas, essa menina está com coartação da aorta. É um estreitamento da artéria aorta. Ela precisa de cirurgia, né? E aí eu encaminhei ela para o serviço de cardiologia, né? E eu soube por alto que a família tinha vendido, né, uma casa para poder ir em São Paulo. Mas às vezes, o paciente, a gente perde a notícia do paciente, né? Mas esse é um caso muito interessante que foi diagnosticado em menos de 24 horas pelo nosso serviço. Então, assim, eu me sinto feliz com casos como esse. Porque um problema da aorta causava essa dor de cabeça. Ela tinha um problema que causava dor de cabeça, né? Era a hipertensão, a pressão muito alta que causava isso. E essa menina, eu tive notícia que ela foi operada, né? Certo. O seu dia a dia é muito intenso, né? O trabalho onde está hoje? Eu trabalho muito, né? Já ouvi até críticas que eu trabalho demais, né? Eu sempre trabalho, dou 3 expedientes. Então, assim, eu sempre... Outra coisa, que eu não limito o atendimento. Eu atendo sempre até acabar, entendeu? Às vezes eu saio daqui 7 horas da noite, porque acabou 7 horas da noite. Eu trabalho na segunda-feira um expediente em Buriti, à tarde em Bom Jesus e à noite em Açailândia. E sempre tem paciente esperando nas 3. Né? E só são 3 clínicas particulares. Na terça eu atender a Açailândia e no Brejão, cidade do Brejão. Na quarta eu repito a segunda, Buriti, Bom Jesus e Açailândia. Na quinta, Açailândia e Brejão. Na sexta, repito Buriti de novo, Buriti, Bom Jesus e Açailândia. No sábado eu fecho lá em Açailândia e aí dou meu descanso depois do almoço, que ninguém é de pé. Vai até meio-dia do sábado. Vou até meio-dia, às vezes vou até mais tarde. E aí eu vou para algum lugar, eu tenho uma terrinha que a gente vai descansar e tal, voltar segunda-feira com todo o gás. Doutor, e hoje, assim, qual seria a doença mais comum, aquela que chega mais na sua... Ele procura mais, pessoa diagnóstica? Qual é a... Diabetes e hipertensão, né? São as duas doenças que mais provocam outras doenças, né? A hipertensão, se você não tratar bem, ela afeta o rim e você pode terminar tendo que fazer hemodiálise. A hipertensão. E o diabetes do mesmo jeito. Então, as doenças mais comuns da nossa população, né, são exatamente essas duas. Existem outras. De vez em quando você pega um caso de tuberculose, de hanseníase, são muito comuns aqui na região por causa das condições sanitárias. Tem outras doenças mais raras, né? Por exemplo, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico. São doenças complexas e que você não vê todo dia no seu consultório. Mas o dia a dia, né, é diabético e hipertenso. Muitos deles mais doente por não estar bem controlado, né? E você, muitas vezes, o SUS, ele falha nisso. O SUS,
ele falha porque ele atende a emergência muito bem, atende até muito bem a emergência, e atende aqueles casos mais sérios, como câncer, mas ele falha nessa assistência intermediária. Aquele paciente que não é tão grave, mas ele vai ficar. Você está entendendo? É uma crítica que eu faço ao SUS, eu já fui secretário de saúde, né? E eu acho que o grande pecado do SUS é esse. É porque tem muito paciente que aparentemente ele está bem, mas ele tem um diabetes que não está bem controlado. Aí, consequentemente, depois ele vai ter uma insuficiência renal, que é uma situação grave, ou ele vai ter um infarto, que é uma situação grave e termina muitas vezes morrendo por conta disso. O senhor falou nas consequências da hipertensão. Gostaria que o senhor falasse para o nosso público, essa câmera aqui à esquerda, os sintomas da hipertensão e, em seguida, os sintomas da diabetes. Muito bem. Diabetes e hipertensão, o grande problema do diabetes e hipertensão é que você não sente nada. Quando você vem sentir, né, você já está com uma situação mais grave. Você está com a cardiopatia hipertensiva ou então você está com insuficiência renal. Então, assim, nosso telespectador da internet, né, eu queria dizer para vocês, o melhor prevenção é o diagnóstico precoce. E para você ter um diagnóstico precoce, você tem que fazer os seus exames de rotina na conformidade da sua idade. A mulher, eu costumo dizer, a maioria das doenças preveníveis da mulher, inclusive diabetes, câncer de colo uterino, começa com exames de rotina. E esses exames de rotina nós fazemos comumente. O homem, a partir dos 40, ele já tem que se preocupar com a próstata e todos devem se preocupar com a questão do diabetes. Mas quando a pessoa não procura o médico, né? O diabetes ele se manifesta como perda de peso, urina muito à noite, boca seca, né? Um apetite exagerado, junto com a perda de peso, o cara come muito, mas perde peso, né? E muitas vezes o diabetes vem depois de uma obesidade por causa da resistência insulínica, e a hipertensão você só vem sentir quando sente uma dor de cabeça leve, um escurecimento da vista, muitas vezes uma vertigem, aí você procura o médico. Melhor é procurar o médico para fazer um check-up, homem a partir dos 40, mulheres a partir do momento que se torna ativa sexualmente, antes de haver complicações. Porque quando tiver sentindo esse sintoma, é porque o negócio já está com o diagnóstico atrasado. Né? Então, o importante é a medicina preventiva. Por isso que existem países que eu tive na Inglaterra. Lá na Inglaterra, existe um profissional que ele vai na casa do cidadão, da mulher, né, requisitar que ele faça o exame de próstata e um Papa Nicolau. Tá aqui, ó. O seu exame está marcado para dia tal. Porque o governo inglês entende. Se aquele cara não fizer um diagnóstico precoce, aquele cara vai ser um aposentado lá na frente. Vai ser um inválido lá na frente. Vai ser um cara na fila de tratamento de câncer lá na frente. Preventivo. Então ele faz essa medicina preventiva. Interessante. Outro nível, né? Outro nível. Bom, vou dar um exemplo para você, né? Quando eu fui secretário de saúde, lá no estado do Ceará, eu já fui 2 vezes secretário de saúde, eu abasteci os postos de saúde lá, nós tínhamos os postos de saúde, e eu abasteci os postos de saúde com ivermectina, né? Medicamento para diabetes, para hipertensão e antibióticos de primeira linha, né? Amoxicilina. Isso, a amoxicilina evitava que o paciente fizesse uma pneumonia e fosse lá para o hospital ocupar uma vaga, entendeu? A ivermectina, né, evitava que o cara com escabiose, que é aquela coceira, a pira chamada, né, ele tivesse uma lesão renal por conta da escabiose, que é uma lesão grave. Se chama GNDA, glomerulonefrite difusa aguda.
Entendeu? Então, com essa estratégia de você fornecer à população um atendimento básico antes de complicar, o hospital passou a gastar menos. E aí eu pegava o dinheiro que sobrava do hospital e investia na atenção básica, né? E contratava mais médicos, mais enfermeiros. E isso, porque saúde, o dinheiro nunca dá quando você não é muito esperto e muito estratégico na hora de gerir o recurso. Se você não tiver estratégia, o seu recurso vai embora como no ralo. E o problema não é resolvido. E o problema não é resolvido. Infelizmente, as pessoas acabam morrendo muito antes do tempo. Doutor Freitas, e o exame de próstata, como é que é a procura hoje? A procura é boa, porque todo mundo já tem um certo medo, né? Os homens já têm um certo medo. Tem aqueles que são desligados mesmo, né? Mas os homens já têm um certo medo. Existe também o preconceito, né? Sobre o exame de próstata, porque divulgou-se, né, na mídia que o exame de próstata é o toque retal apenas. Não é somente o toque retal. O toque retal é uma abordagem especializada feita pelo urologista que detecta precocemente câncer de próstata. Mas a próstata não tem só câncer. A próstata tem a hiperplasia prostática, que faz a próstata crescer, que não é câncer, e o cara termina indo para a sonda, porque não foi feito o diagnóstico precoce. Então, assim, a gente recomenda que os homens, a partir de 50, façam o exame com o urologista, né? Que ele detecta mais precocemente o câncer de próstata através do toque. E antes dos 50, a partir dos 40, ele faça ultrassonografia e o exame de PSA, além do exame de urina, que isso aí detecta a hiperplasia prostática, que é o crescimento da próstata. E evita que você... O que ela causa? O crescimento da próstata. Se não, a urina passa dentro da próstata, a uretra. Certo. Né? Então, se a próstata crescer, né, e você não detectar a tempo, ela aperta o canal da urina e você para de urinar. Aí você vai ter que ir lá para a UPA para passar a sonda, que é uma situação extremamente desconfortável. Então, é muito melhor prevenir. E quando a pessoa vai no banheiro durante a noite umas 5, 6 vezes, é o quê? Não é só próstata, né? Muitas vezes você pode estar com diabetes no início. É a chamada nictura. Você urina várias vezes à noite e sente sede, né? Então, assim, é melhor, se você fizer um check-up básico com um médico da sua confiança, um médico que te ouça, né? Não é aquele médico que, qual problema? Já está com a receita pronta. Isso aí não funciona. Nem olha para o paciente. Nem olha para o paciente. Você tem que colher a história, né? Tentar investigar, às vezes o problema é outro, né? Examinar o paciente, pedir os exames de rotina, não exagerar nos exames como em Teresina eles exageram, pede ressonância que não tem necessidade, porque ressonância é um remédio caro, um exame caro. Né? E ainda jogaram na mídia que ressonância vê tudo. Ressonância não vê tudo. Ressonância vê o que o médico desconfia. Precisa um médico para pedir uma ressonância. Entendeu? Muitas vezes a pessoa faz ressonância sem necessidade. R$ 1.200 uma ressonância magnética. R$ 1.200 ele faz um check-up e ainda sobra dinheiro para comprar remédio. Entendeu? Lá na clínica, por exemplo, dá para fazer um check-up e ainda sobra dinheiro para comprar o remédio. Olha aí, pessoal, o caminho é esse aí, viu? Clínica Dr. Freitas. Eu recomendo, inclusive. Já tive lá umas 2, 3 vezes, eu gostei do atendimento. E minha mãe também, que só atendeu, e eu gostei muito do seu atendimento. Ela, infelizmente, não está mais conosco. E o senhor deu, inclusive, na época, o prazo. Foi mais ou menos o que o senhor predisse, né? Então, A experiência faz a gente acertar, né? Isso, muitas vezes, é até meio constrangedor, mas às vezes é necessário, né? É necessário você esclarecer mas o mais importante é você tentar reverter, né, a situação. Para isso você tem que procurar o médico precocemente, né? Fazer um diagnóstico precoce. Quando o senhor dá essa palavra como se fosse um prazo, tem tantos meses, porque você já olhou a situação dos rins, do fígado, do pâncreas, não sei o que e tal.
que você tem a experiência, que você fala assim, a família acaba já se preparando. É. Começa a se preparar em todos os sentidos. É importante. Doutor Freitas, estamos já quase encerrando, eu sei que o seu tempo é muito pouco, mas eu queria lhe perguntar outra coisa, para saber se isso é mito ou se é verdade. É o seguinte, a pessoa que tem problema de hipertensão e diabetes, é verdade que a cada vez que ele vai sendo medicado, tomando remédio e tal, ele vai tendo complicações nos rins, por exemplo? O objetivo do tratamento da pressão alta e do diabetes é evitar isso. Evitar que ele tenha lesões em órgãos importantes, que a gente chama de órgãos-alvos. Quais são os órgãos-alvos do diabetes e da hipertensão? Do diabetes, o rim, né? a circulação, tudo que é circulatório, né? E isso aí, consequência disso, né? E o cérebro, né? Cérebro, coração são os chamados órgãos-alvo. Então, assim, se você tem um diabetes que não é bem tratado, você está predisposto ao infarto, predisposto ao derrame, um AVC, né? Predisposto ao rim parar e você ter que fazer hemodiálise, só fica vivo se fizer hemodiálise. Então, tudo isso você vai estar predisposto. E a hipertensão só muda o mecanismo, né? Mas a consequência é a mesma, é a lesão em órgãos-alvos. Então, assim, tem que parar de pensar que a coisa é simples. A coisa não é simples. Se fosse simples tratar um diabético hipertenso, as pessoas tratavam no mercado velho. Mercado, né? Não. Você tem que ter um médico esclarecido, né? Que faça o exame correto, que previna. Por exemplo, diabetes, aquele testinho do dedo, ele tem pouco significado para nós. Né? Aquele exame de sangue em jejum também tem pouco significado. O exame que tem um significado importante na doença é um exame que vai para fora, hemoglobina glicosilada. Quem é diabético tem que fazer ela pelo menos a cada 3 meses ou 6 meses, se estiver bem controlado. Então, só um médico bem esclarecido, né, ele vai saber lhe orientar a respeito do controle. Mas, ó, eu, por exemplo, eu sou hipertenso, né? Tomo medicamento já há 7 anos que eu tomo medicamento para pressão e minhas metas, né, meus exames estão normais esse tempo todo, porque eu mantenho bem controlada a pressão. Em outras palavras, se você tiver diabetes e controlar bem, você vive normal. Agora, se ele for mal controlado, você vai morrer antes do tempo. Né? E já existe uma estatística. Né? A pessoa que descobre um diabetes tipo 2, né? Se ele não cuidar, a expectativa de vida é em torno de 15 a 20 anos. Né? De quando ele adquiriu... Do momento que ele faz o diagnóstico. Se ele, né, não controlar bem. Se ele controlar bem, eu tenho pacientes que faleceram aos 90 anos. Minha mãe mesmo, né, ela faleceu com mais de 80, né? Era diabética, era hipertensa e ainda tinha um agravante, que ela foi fumante, você está entendendo? E mesmo assim eu consegui prolongar a vida dela até mais de 80, entendeu? Mas só aconteceu porque ela veio morar comigo, eu cuidava. E se não tivesse cuidado? Se ela teria falecido muito bem antes. 70, né? 70. Muito bem antes disso, né? Ela teria ido embora uns 10 anos antes, 10 ou 15 anos antes. A gente nota que o senhor gosta muito da profissão, viu? Doutor Freitas, se o senhor não fosse médico, qual seria a segunda alternativa? Não existe. Não? Não existe. Quando eu pensei em medicina, eu disse, ou é medicina ou não é medicina e eu vou viver seja o que Deus quiser. Mas não existe, eu não seria feliz fazendo nada que não fosse sendo médico. Né? Eu sou um cara que eu acordo pensando em medicina e durmo pensando em medicina. Eu sou realmente um vocacionado. O senhor tem mais alguém da família? Não. Sou o único da família que é médico, né? Da minha família próxima. Que família é assim, é irmão, né? É irmão, é tio, tal. Sou o único da família. Tem pessoas longe aí mas eu não conheço. Não conheço. Só sou gente bem distante mesmo. E o padre que ele criou?
O padre que me criou, ele foi um incentivador, né? Ele, inclusive, quando ele foi me levar para casa dele, né? Ele foi para minha mãe e falou assim: olha, dona Dominga, minha mãe, né, dona Dominga? Olha, dona Dominga, esse menino, se ele for morar na minha casa, ele pode ser até doutor. Agora, se ele ficar aqui, eu não sei se ele vai conseguir, né? E lá ele não me deu, pagou o colégio particular, não. Ele disse, não, eu vou te dar a vara. Tu pesca, entendeu? Eu vou te dar as condições, uma boa alimentação, roupa. Aí tu vai atrás. E foi assim que aconteceu. Passei no vestibular antes mesmo de terminar o segundo grau. Ele criou um ambiente, né? Ele criou um ambiente. Eu tinha lá uma mesinha, igual a essa sua aqui, né? Que embaixo tinha um lugar que eu colocava meu livro, que eu não tinha estante, e aí eu colocava meu livro ali e estudava todo dia, meus horários de folga, era estudando, lendo, e até hoje eu ando com meu livro para onde eu vou, para todo lugar, porque é realmente o que a gente gosta de fazer. Como era o nome do padre? Padre Homero. Além do padre Homero, o senhor tem mais alguém assim como referência que lhe ajudou na sua... Sim, tem o filho do ex-governador do Piauí, né, Djalma Veloso, que o nome dele é Djalma Veloso Filho, foi um incentivador da minha vida, né? Hoje nós somos muito amigos, já levei meus filhos para ele conhecer, um cara fantástico, né? E teve outras pessoas também que me ajudaram muito, né? Além do padre, mas assim, eu diria que os dois foram as duas pessoas que mais me incentivaram, que mais acreditaram em mim, tá entendendo? E que, mesmo diante até dos meus defeitos e tal, eles não deixaram de acreditar em mim. Doutor, eu queria, já lhe perguntei muita coisa aqui, queria lhe perguntar mais algo aqui importante para a sociedade. E eu vejo que muita gente confunde isso. Derrame e AVC, ou infarto. É a mesma coisa. Derrame e AVC é a mesma coisa. Né? Derrame é a mesma coisa que AVC. AVC é a sigla, acidente vascular cerebral. Né? Infarto é mais ligado ao coração. Infarto é quando uma artéria importante do coração é entupida, né, por placas, né, placas originadas de uma inflamação do vaso. Isso deve-se ao consumo dos alimentos que nós consumimos hoje em dia, o fast food chamado, a comida fácil, comida rápida, as frituras, né? Principalmente de óleo de soja, esses óleos industrializados, ele cria uma inflamação no vaso, né? E essa inflamação no vaso termina por obstruir, criar placas que obstruem o vaso e o coração não pode parar, ele não pode deixar de receber sangue. Quando ele deixa de receber sangue, é infarto. Já o derrame, existe dois tipos. Existe o hemorrágico, que é quando um vaso estoura dentro da cabeça, e aí o sangue derrama dentro da cabeça, por isso que chama derrame. Existe o AVC isquêmico, que é quando um vaso entope, aí deixa de chegar sangue lá numa parte da cabeça, né? Se a parte da cabeça for a parte direita, a pessoa vai ficar com o lado esquerdo paralítico. Se for do lado esquerdo, vai ficar com o lado direito paralítico, porque o lado direito da nossa cabeça é responsável pelo lado esquerdo, né? E o lado direito, esquerda, é responsável pelo lado direito, né? Então, se o cara ficar troncho de um lado, do lado direito, ele teve o derrame do lado esquerdo, né? Você pode ter esse diagnóstico em casa. Muito bem. E o coração não fica nem do lado direito nem do esquerdo, né? O coração ele fica no meio, né? Mas a ponta dele, o ventrículo esquerdo, fica derivado para a esquerda, né? É chamado de vértice. Ele fica, a ponta do coração fica apontando para a esquerda, o eixo principal. E muitas pessoas pensam que o coração é do lado esquerdo. Né? Inclusive tem isso. pessoas com o coração do lado direito. São pessoas que têm uma má formação, chama-se citos inversos totais. Tudo é o contrário. O fígado, que é do lado direito, fica do lado esquerdo. O baço, que é do lado esquerdo, fica do lado direito. Inclusive, eu tive 2 pacientes aqui no município de Arame. Né? E foi até engraçado esse paciente, porque eles foram para Teresina.
Aí os estudantes descobriram isso e internaram ele só para ele ficar sendo estudado. Um dia ele saiu esculhambando todo mundo lá, porque ele disse que não sentia nada e estava internado lá vários dias, porque os estudantes estavam, né, abusando lá do Senhor. Muito bem. Nós vamos agora para o ping-pong. Um livro. O Pequeno Príncipe, né? Um livro de cabeceira. Li dezenas de vezes, né? E o Pequeno Príncipe é um garoto sonhador, né? Ele viajava entre os planetas e foi escrito por um escritor francês, chama-se... não me vem à memória o nome dele. E esse livro é um clássico mundial, né? E quando eu era garoto, eu li todo o livro e li e reli várias vezes, porque o livro realmente ele é simples e interessante, né? E a mensagem dele é muito profunda. Saint-Exupéry é o nome do autor. Saint-Exupéry, né? Foi lá no fundo do baú. E um lugar. Um lugar, né? Olha, eu sou um homem viajado, né? Assim, um lugar que eu jamais esquecerei é Roma, entendeu? Fui a Roma várias vezes quando eu estive na Europa, né? E assim, é o lugar da minha paixão, né? Visitou o Coliseu? Visitei o Coliseu, tenho fotos lá, visitei a Praça de São Pedro, onde o Papa fica. Então, assim, eu não sei se pela história, né, de Roma, eu visitei a casa de Andreas Vesalius, que era o pai da anatomia moderna, né? Ele tinha uma sala que ele estudava cadáveres, e aí, como era proibido pela igreja, né, ele tinha um canal que ele botava o cadáver dentro do canal para o cadáver não aparecer, entendeu? Aí o canal ia para o rio, aí o cadáver caía no rio. Ele estudava, naquele tempo não tinha formol. Eu conheci lá a casa de Andrés Vesalius. Então, pela história, um lugar marcante para mim é Roma. O time? O time, como eu falei para ti, eu torço pro Botafogo. Pô, não sou um fanático, né? Não visto camisa do Botafogo, apesar de ter vários, né? Mas é porque eu morei no Rio de Janeiro, no bairro do Botafogo, e eu tinha uns primos lá, primos de coração, que era sobrinho do Padre Romero, e eles me levavam para o estádio do Botafogo e cresceu essa paixão ali pelo time. Mas eu não sou um fanático, não acompanho. Se ele tiver na segunda divisão, eu continuo terceiro, eu continuo torcendo do mesmo jeito. Muito bem. Pois meus amigos, nós estamos aqui praticamente encerrando esse bate-papo. E estivemos aqui com o Dr. Freitas, médico que trabalha em Buriticupu desde 2009. Né? Já tem ajudado muitas pessoas aqui com a sua profissão, com a sua vocação. Muita vocação, né, doutor? E eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou até agora nos assistindo. São várias pessoas aqui, inclusive comentando. Eu agradeço a cada um de vocês. E deixo os microfones para o Dr. Freitas para suas considerações. Bom, eu primeiro quero agradecer, né? Eu quero agradecer a população de Buriticupu por estar na minha porta todas as vezes que eu estou lá. Nunca entrei naquela clínica para não ter um punhado de pessoas me esperando. Às vezes eu falto e não dá conta. Então, eu quero agradecer, porque o homem que vive honestamente, né, ele tem que agradecer pelo trabalho. E quem me fornece esse trabalho é a população que me procura, né? Não, como estou te falando, nem mídia eu faço. E minha clínica é sempre cheia, muito procurada na cidade. Já tem toda uma tradição, uma procura já espontânea muito grande. O senhor vai estar aqui quando de novo? Vou estar só na segunda-feira, por causa do feriado. Segunda-feira estarei lá, viu? Isso. Fazer lá as consultas. Segundo, eu quero agradecer também a minha família, que é a minha... os meus 3 filhos, o Caio, a Ana, a Estela, né? A mãe da Estela, que me ajuda muito, a Daniela. Quero agradecer essas pessoas e agradecer também, um agradecimento
muito especial aos meus colaboradores, que são meus funcionários, que me ajudam muito, são a extensão de mim lá fora do consultório. E a gente precisa agradecer essas pessoas, porque sem o trabalho dessas pessoas, nosso trabalho seria muito difícil de ser realizado. Entendeu? Então não é só, sei que eles não trabalham somente pelo o salário deles. Recentemente eu fui aventado na cidade como a marca mais lembrada, Dr. Freitas. Isso. Médico e clínica Dr. Freitas, né? Eu quero agradecer pelas pessoas que me escolheram como o médico referência da cidade, a clínica referência da cidade. Esse rapaz veio de fora fazer esse prêmio, foi muito bom. Eles estiveram aqui em novembro do ano passado, fazendo essa pesquisa, né? Fizeram a pesquisa no comércio da cidade, e quando você é lembrado, né? Gratificante. É gratificante, né? Isso não tira o mérito dos outros profissionais que também trabalham na cidade, que também fazem um trabalho bom, né? E que existe espaço para todo mundo. Eu tenho grandes amigos, doutor Ivan, né? Doutora Cristina, né? Doutora Priscila. O meu trabalho lá, é fazendo o que eu sei fazer, né? E sempre vai haver uma demanda para todos os profissionais. Então, não temos que criticar ou concorrer e fazer jogo sujo, não. Temos que trabalhar e atender a população. E a população sabe julgar quem é que atende às suas necessidades, né? Então, eu quero agradecer a população de Buriticupu, né? Queria também falar para vocês que nós temos a humildade suficiente, né, para ouvi-lo e tentar resolver seu problema. E quando seu problema não for resolvido por nós, nós faremos o encaminhamento, né, responsável. E nós temos evitado muito encaminhamento, porque muitas coisas são simples. Existem as coisas difíceis, mas muitas coisas são simples e podem ser resolvidas por aqui. Muito bem. Foram as palavras e a participação do Dr. Freitas. Eu lhe agradeço mais uma vez, doutor. Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe a todos.